Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Com muita alegria, novamente estamos aqui reunidos para juntos podermos celebrar, aprender com mais um Evangelho aqui pelo Centro Espírita Irmãos de Batuíra. Vamos então assim para abrir o nosso Evangelho desta noite, na nossa prece inicial, pedir a Deus da vida que hoje abra as nossas mentes, serene os nossos corações, nos tranquilize para um bom aproveitamento da leitura que hoje será trazida. Pai da vida, mostra-nos sempre o caminho a percorrer, fortaleça-nos diante das dificuldades da vida, nos preparando assim, Pai, para alcançarmos uma elevação, uma melhora íntima, uma resignação para as coisas que não podemos mudar. Sei que está comigo, Senhor, hoje, amanhã e sempre estará, me amparando, me fortalecendo e me mostrando qual o caminho certo devo percorrer. Então eu te agradeço e peço que continue sempre ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos dando continuidade hoje no capítulo 3, Mundos Inferiores e Mundos Superiores, na instrução dos Espíritos. E nós vamos iniciar procurando entender então a classificação desses mundos, né? Inferiores e superiores. Existem essas classificações, esses mundos, porque existem espíritos de diferentes condições moral. Então, há espíritos mais elevados, que vivem em mundos superiores, e há os espíritos menos elevados, que vivem nos mundos inferiores. A Terra já passou por várias transformações, né? Os espíritos que na Terra reencarnaram estão passando aí por esse processo de transformação. Então é disso que nós vamos falar. Os mundos primitivos, eles são a primeira habitação dos espíritos, né? Da encarnação dos espíritos. Quando Deus criou os espíritos, Ele criou os espíritos com a intenção de que eles evoluíssem. Então é preciso que eles reencarnassem para poder assim evoluir. Então eles iniciam sua trajetória nos mundos primitivos. A Terra ela já passou por esse estágio, hoje não é mais. Evoluímos e estamos num mundo de provas e expiações. Há, porém, ainda alguns espíritos ainda em estado primitivo, diz o Evangelho. Homens no estágio das raças selvagens e nações bárbaras. Mas, na grande maioria, os espíritos já evoluíram e não são mais primitivos. Já houve muitas encarnações e com elas a oportunidade de se melhorar. Então, o que o Evangelho quis dizer aqui é que nós vimos, né, na nossa vida encarnada aqui, algumas situações que nos remetem a essa lembrança, né, que ainda há muitos espíritos que estão estagiando nessas raças selvagens, pelas coisas bárbaras que a gente ouve e vê por aí, né, neste mundo que ainda estamos. Nos mundos primitivos, os espíritos estão voltados para os seus instintos. Eles vieram de um processo reencarnatório lá do reino animal, né? Não vou me adentrar aqui profundamente no tema. Se alguém tiver interesse, procure, né? Estudar, que isso é muito interessante. Mas nós já estagiamos em vários reinos, ok? Mineral, vegetal, animal e hominal. E antes do hominal estava o animal. Então, este espírito acabou de receber no reino hominal a inteligência, né? Como espírito. Então, no reino hominal,
Ele acaba de receber essa inteligência que não tinha no animal. Então ele traz consigo ainda muito mais de instinto do que de razão e de moralidade. Esta encarnação, esta primeira encarnação nos mundos primitivos, traz então o espírito os primeiros conhecimentos, inteligência, começa o discernimento do bem e do mal, mas ainda num grau muito baixo, né? Ele ainda tem mais força bruta e instinto do que propriamente esse discernimento aí do bem e do mal, né? Ainda se mata para comer, ainda se resolve as coisas na base da força, né? O corpo físico dos espíritos encarnados neste mundo primitivo é sem nenhuma beleza física. Ele tem uma vaga intuição de um ser supremo, né? De Deus. Mas o mais importante para a gente ressaltar não são que esses espíritos não são largados para lá, degradados, como diz o Evangelho, abandonados à sua sorte. São crianças crescendo, olha como isso é bonito, dizendo que cada um desses espíritos recebe a mesma oportunidade, eles têm dentro deles uma luz divina, assim como todos nós, né? São todos criaturas de Deus, são amados e cuidados por Deus, então estão lá nesse plano ainda inferior, porém não abandonados, nunca nenhum filho de Deus se encontrou abandonado. Há muitos degraus evolutivos que ao longo das nossas encarnações nós vamos subindo, ao ponto, diz o Evangelho, de ser difícil reconhecer quando esses espíritos já estão em mundos superiores. É difícil imaginar que um dia eles estiveram em mundos primitivos, mas estiveram, porque essa é a escala. Começamos como espíritos lá nos mundos primitivos e vamos subindo até alcançarmos os mundos celestiais, mundos felizes celestiais. Mas é o caminho de todos nós de subir esses degraus, né? Rumo à nossa evolução, para alcançar esses mundos melhores. Depende de cada um de nós. Nós fomos criados simples e ignorantes, como a gente sempre diz aqui. E através desses nossos esforços é que nós vamos alcançando a nossa melhora, a nossa evolução e a oportunidade de viver em mundos superiores. Nós estamos falando sempre aqui, né? Que a Terra está passando por processo de transformação, né? Nós, viventes na Terra, estamos passando por esse processo. Melhorados que ficarmos, teremos a oportunidade de reencarnar no mundo regenerado. Isso faz parte da nossa evolução, né? Mundo regenerado, depois mundo feliz, depois os ditosos, e aí a gente vai nas classificações dos mundos até chegar lá, né? Nos mundos celestiais. Então agora vamos falar desses mundos superiores. Como que é a vida nesse mundo superior, como diz o Evangelho? Tem uma revista espírita, que ela faz a descrição do mundo do planeta Júpiter, que é um planeta mais evoluído que nós temos aí, um dos, né, no sistema solar. Como que é a vida lá em Júpiter? É a forma humana que temos lá, mais embelezada, purificada, aperfeiçoada. Os corpos são leves, sutis. E por conta disso, percebe-se o espírito, porque o nosso espírito ele tem uma luminosidade. O que não dá para perceber aqui, né, enquanto encarnados aqui neste planeta, porque a nossa matéria é muito densa, muito pesada, então esconde, vamos dizer assim, o espírito. Lá não tem essa necessidade, porque a matéria é sutil, o corpo é sutil, né, então o espírito mostra sua luminosidade. A alimentação nesses planetas, nesses mundos superiores, é uma alimentação
completamente diferente da que nós temos aqui. Lá não se tem a necessidade do alimento como a gente tem aqui, pesado, né? Carregado de vitaminas, mas também de coisas que às vezes, ao invés de nos curar, nos adoece, né? Ao invés de nos saciar a fome, acaba também nos adoecendo. Então lá a alimentação é a base vegetal. E também, conforme a nossa evolução, a gente vai absorvendo fluidos da atmosfera e dessa forma a gente vai se alimentando. Então, você absorve os fluidos, penetram na sua pele e se alimenta através desses fluidos e também da respiração. Então, não há necessidade do alimento como há aqui para nós. E lá não há doenças. Os sentidos são mais delicados, a mediunidade é natural, é aflorada, o que facilita a comunicação espiritual. A locomoção é leve, sem a necessidade de arrastar o corpo pesado. As pessoas, os espíritos, melhor dizendo, volitam, flutuam, né? Não tem mais o corpo pesado que faz com que a gente precise das pernas para caminhar. Tudo é mais leve. No lugar de semblantes pálidos, perturbados pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida irradiam um brilho. Tem os corpos iluminados, né, por conta daquilo que eu falei do corpo ser sutil, leve, né, e emitem então a luz. O período da infância nesses mundos superiores são curto, quase nulo. Por quê, minha gente? Por que a gente vive aqui um período de infância longo? Porque a gente passa por um processo de aprendizado em cada etapa da nossa vida, né? Então, a gente precisa aprender muito, a gente ainda tem muita coisa para desenvolver. E a gente precisa dessa infância, da adolescência, vida adulta, né, da velhice, para ir melhorando nesses aprendizados. E como lá é um mundo superior, não tem mais essa necessidade que nós temos aqui. Claro que sempre há o aprendizado, mas não no grau que nós necessitamos aqui. Então lá a infância é quase nula. A vida sem preocupações, sem angústias, é mais longa do que na Terra. E aí, nessa revista que eu mencionei para vocês, perguntaram, né, aos espíritos que têm acesso ao planeta Júpiter, qual é o tempo de duração lá da vida, né? Quantos anos se vive? E aí deram-se aproximadamente um tempo. 5 séculos, 500 anos, que é o tempo do espírito, né, viver lá em Júpiter. Por quê? Porque não tem limitações físicas, não tem doença, tem boa alimentação, coisas muito sutis, muito leves, né? Então o tempo de vida com certeza se prolonga. E não há o medo da morte, como nós temos aqui, né? Porque a morte ela é considerada uma transformação feliz. Não há o mal não existe. Então, a gente vai só pensando, né, nas passagens. A morte é essa transformação, essa passagem. Existe hierarquia, mas não como aqui, que a hierarquia aqui é aqui. Quem tem mais poder é que manda, né? E às vezes manda de uma forma errada, né? De qualquer jeito, humilhando, e lá não. Lá a hierarquia é de acordo com o grau de elevação do espírito. Então, o espírito que é mais elevado, ele né, ocupa postos, vamos dizer assim, mais elevados. Não há relações perturbadas pela ambição. As relações são sempre amigáveis. Não há sentimento de ódio, de ciúme, de cobiça, de inveja. Isso é desconhecido. Existe um elo de amor e fraternidade que une todos os homens. E aí, nós vamos aqui para um pedacinho que o Evangelho nos traz, dizendo assim, ó: em vosso mundo tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá não há necessidade desses contrastes.
A eterna luz, a eterna beleza, a eterna calma da alma oferece uma eterna alegria que não são perturbadas nem pelas angústias da vida material e nem pelo contato com os maus, que não têm acesso a esses mundos. Olha que maravilha, né? Que bênção. E aí o Evangelho finaliza nos dizendo como é que faz, né, para chegar a esses mundos superiores. Será que Deus prioriza? Ah, você eu vou mandar para lá, você não vai? Não, não é assim. Então o Evangelho diz assim: entretanto, os mundos afortunados não são orbes privilegiadas, pois Deus não é parcial para nenhum de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para lá chegar. Ele os faz todos partirem do mesmo ponto e não beneficia um mais que os outros. As posições mais elevadas são acessíveis a todos. Cabe aos homens conquistá-las pelo seu trabalho. Cabe a eles alcançá-las o mais cedo possível ou se arrastarem durante séculos e séculos no lodaçal da humanidade. Então, os Espíritos estão nos dizendo aqui, né, nesse esclarecimento aqui, nessa instrução dos Espíritos, que cabe a nós. Todos vamos evoluir, todos, sem exceção. Eu já falei algumas vezes, vocês já ouviram no Batuíra algumas vezes, até o pior dos criminosos vai um dia chegar a mundos elevados, a mundos superiores. Só que aí é o tempo, né, de cada um. Se eu me esforço mais, eu chego mais depressa. Se eu estaciono aí na minha evolução, eu vou demorar mais. Mas é só para dizer que Deus não faz, não pretere um do que o outro, né? Ele dá a mesma oportunidade para todos, ok? Então encerramos a parte do Evangelho com, né, uma breve explicação. O texto é muito claro, leiam de novo, procure alternativas de conhecimentos, né, para complementar o estudo. Leiam sobre os estágios que nós fizemos nos reinos, né, nos 4 reinos, entenda melhor isso, que é muito bacana. E nós vamos agora então nos preparando para as nossas vibrações. Nós vamos colocar aqui neste momento, deixando essa música entrar profundamente na nossa alma. E nós vamos assim, imaginando Jesus, a figura amável, bondosa de Jesus e de Maria, nossa mãezinha querida. E agora nós vamos pensar em todos aqueles que precisam de vibrações. Estejam essas pessoas onde estiverem, em hospitais, seja um idoso, uma criança, um familiar ou um amigo nos presídios, nas ruas, que são usuários de drogas. Vamos pensar naquele familiar lá dentro da minha casa, que eu tenho tanta dificuldade de conviver com ele, no meu trabalho, na minha vizinhança. Vamos pensar onde houver dor e sofrimento. E agora nós vamos imaginar que nós estamos recolhendo todas essas vibrações que estão saindo do nosso coração e nós vamos depositá-las no pé de Jesus e de Maria. Pedindo ao Pai, ao nosso irmão Jesus, a nossa mãezinha Maria e os nossos benfeitores espirituais que estão aqui também presentes neste momento. São eles que vão recolher essas vibrações, são eles que vão encaminhá-las. Sabe essa inteligência? Então são eles que vão recolher essas vibrações e encaminhar, transformadas
Para quem precisa de saúde, chegará à saúde. Para quem precisa de equilíbrio, chegará ao equilíbrio. A paz espiritual, o amor, a resignação. Os nossos amigos espirituais transformam os nossos pedidos de vibrações e levam aquilo que os nossos entes, com aquelas pessoas que nós pensamos agora, recebam. Vamos também colocar o Centro Espírita Irmãos de Batuíra, os trabalhadores, os assistidos e todas as casas religiosas que trabalham no consolo e na oportunidade de conhecimento do Evangelho para aqueles que participam. Vamos também lembrar dos nossos irmãos desencarnados, principalmente aqueles que tiraram suas próprias vidas. E assim, nós vamos imaginando tudo isso no pé de Jesus e de Maria, recolhido pelos benfeitores espirituais. E vamos aqui no nosso coração ficando com a certeza que cada um receba aquilo que precisar. Que assim seja, graças a Deus. E agora nós vamos nos preparar para finalizar nosso Evangelho com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade se permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade bendita e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançarmos a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Deus, conduza as nossas vidas. Que assim, uma boa noite a todos, meus irmãos. Fiquem todos com Deus e que possamos na próxima segunda-feira estarmos juntos novamente para celebrarmos, aprendermos com mais um Evangelho pelo Centro Espírita Irmãos de Batuíra. Boa noite a todos.